previsão. E quando a gente fala de atos criminosos, né, doutor Anderson, a gente está se prendendo um pouquinho aqui a esses atos mais terroristas, né, que aconteceram agora, mas nós temos atos criminosos no cotidiano. Se nós pegarmos, por exemplo, uma criança que um professor sacudiu aquela criança por ela estar chorando para ela poder se calar, isso é um ato criminoso. Né? Aí é onde que a gente tem o ECA, porque não é só a questão de prevenção para aspectos de direito do aluno, como inviolabilidade e outros detalhes para crianças maiores, mas a gente está falando de pequenas ações que são crimes. Uma criança que de repente está numa sala de aula chorando e um professor espreme o braço de uma criança, que sacode uma criança, que joga ela num canto para tirar do grupo porque ela está chorando de forma agressiva, ou qualquer outro profissional da instituição, porque às vezes pode não ser um professor, mas pode ser alguém de dentro do corpo funcional que faça isso. É uma agressão. É uma agressão. Então são pequenas ações que a gente traz para dentro do ECA. Eu passei por isso com a minha filha, eu tive um caso desse com a minha filha. Assim, só para exemplificar, ela não dormia, o grupo todo dormia, ela tinha 3 anos, ela era muito ativa, então ela não dormia, ela não tinha aquele tempo do descanso. Soninho. Ela era a única que ficava acordada. E nós começamos a perceber uma mudança no comportamento dela durante esse período de experiência com essa escola. Até o ponto dela verbalizar que estava acontecendo algo na escola. Aí nós conseguimos identificar, com o auxílio da escola, que a professora ela agia de forma agressiva com ela para que ela pudesse dormir. Porque ela não queria dormir e a professora tirava o tempo que as crianças estavam dormindo de folga, né? Como as crianças estão dormindo, não tem nada para fazer. E como ela não dormia, ela era algo negativo para aquela professora. E aqui é um ato criminoso, e aquilo causou um trauma que nós tivemos que fazer até um acompanhamento durante essa transição de escola, um acompanhamento psicológico, para que ela pudesse aceitar a nova escola de forma adequada, porque ela traumatizou com a escola. Porque assim, a agressão, ela não necessariamente ela é só o toque, né? Eu acho que existem várias formas, e às vezes o falar, quando você não tem, assim, ser professor não é fácil. Né? Nos dias de hoje, onde você tem tecnologia, onde o seu aluno, você está dando aula e o teu aluno está ali olhando o Google, ó. Isso professor, isso em qualquer segmento, né? Em qualquer um. Então, assim, ser professor hoje é um desafio o tempo todo. Não é como na nossa época o que ele falava ali, porque a gente não tinha onde consultar, a gente ia consultar nos livros, né? Então a gente não tinha essa facilidade. Mas isso, e por mais que a gente tenha uma turma, um aluno, seja como for, que seja indisciplinado e tudo, eu preciso, antes de qualquer atitude que eu tome, eu preciso entender aquele contexto. Por que ele está dessa forma? Qual é o histórico? O que está acontecendo? Convido a família. Olha, está se passando. Porque assim, quando às vezes eles têm a gente, o professor dentro de sala de aula, como uma figura. Até eu, enquanto diretora, coordenadora, quando eu verbalizo de uma forma, se eu for agressiva, ele vai reagir ali. E ele vai falar. Hoje os nossos alunos, eles falam, poxa, falou comigo de uma forma ríspida, ou falou comigo de uma forma agressiva. E tem alunos que, por N motivos, se calam, guardam e vão interiorizando, introspectando, murchando. Principalmente Outros pequenos, né? vêm, batem de frente com você, se tornam agressivos. Então, o que a gente precisa entender enquanto corpo docente, enquanto comunidade escolar, ele é meu aluno. Assim como a gente diz para o pai e para a mãe, para educar não é uma tarefa fácil. Você vai repetir 10 vezes a mesma coisa. Eu acho, Carla, e assim o professor. O doutor Anderson usou uma palavra que resume o seguinte: ele é um tutelado da escola. Então, enquanto estiver sobre o olhar da escola, lembrar que ele está sendo tutelado por nós. E que essa nossa tutela ela tem uma responsabilidade além de educar, né? Sim. É bem mais abrangente. Então,
como a gente vem dizendo aqui, não estamos abordando o ECA para poder criar nenhum debate. A gente está discutindo o ECA de forma a cada um dar a sua opinião, sem criar debate. Mas é importante lembrar a responsabilidade da escola como tutor desse menor, dessa criança, durante o período de permanência dele na instituição, que ele está sendo tutelado pela escola. E a responsabilidade do pai passa para a escola nesse momento. É uma responsabilidade nossa a partir do momento que entra, a partir do momento que a gente recebe até o momento que a gente entrega, passa a ser nossa responsabilidade.